Vamos ficar de pé para a gente orar. Amém. Senhor Deus, soberano Pai, nós estamos aqui nessa noite para engrandecer e louvar o Seu nome através da Sua palavra. Muito obrigado por ter nos trazido até aqui, Deus. Que nós possamos buscar o Senhor, amar o Senhor, respeitar o Senhor pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor já fez na nossa vida, através do sacrifício do Seu Filho amado, Jesus Cristo. No Seu nome eu oro. Amém e amém. Irmãos, dando continuidade ao nosso panorama bíblico, nós vamos agora para as cartas de Pedro, tá? O autor das cartas, da primeira carta de Pedro, é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e ele fala isso no versículo 1. É unanimamente reconhecido como autor, inclusive por testemunhos da igreja primitiva, Papias, Irineu e Tertuliano, que são os principais mestres da igreja primitiva. Eles entendem que Pedro foi quem escreveu a carta de Pedro. Sobre Pedro, antes chamado Simão, foi um dos 12 apóstolos, líder da igreja primitiva e testemunha da transfiguração e da ressurreição de Cristo. Lembrando que as pessoas que foram chamadas, elas tinham que ter esse testemunho da ressurreição de Jesus, ter visto Jesus. Pedro foi um deles. Negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado e comissionado por ele. Apacenta as minhas ovelhas, né? Segundo a tradição, Pedro foi martirizado em Roma sob o imperador Nero por volta de 64 a 67 depois de Cristo, crucificado de cabeça para baixo por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. Os destinatários da carta são cristãos dispersos no norte da Ásia Menor, regiões como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Está de novo em 1 Pedro 1. Eram principalmente gentios, convertidos e vivendo sob perseguição e marginalização. Pedro 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. É possível que essas igrejas tenham sido plantadas por missionários anônimos ou por crentes convertidos no Pentecostes. Isso, o Atos 2:9 menciona algumas dessas regiões. Por isso, alguns entendem que talvez essas igrejas, nesses ambientes, foram oriundas do Pentecostes. Tá? O propósito da primeira carta é consolar e encorajar os crentes a perseverarem no sofrimento por causa da fé, lembrando-os da sua identidade em Cristo, da herança celestial e do exemplo de Cristo no sofrimento. Então, a primeira carta tem como esse propósito consolar. Eles estavam passando por perseguição, Pedro manda a primeira carta para os consolar. Guarda bem isso, tá? Passando para o resumo dos capítulos. No capítulo 1, Pedro fala sobre salvação viva e o chamado à santidade. Versículos 1 e 2 existe a saudação. Pedro escreve aos eleitos dispersos na Ásia Menor, segundo a presciência de Deus, santificados pelo Espírito. Do 3 ao 5, um louvor à viva esperança, salvação garantida pela ressurreição de Cristo e preservada nos céus. Do 6 ao 9, as provações testam e refinam a fé, que resultará em louvor na revelação de Jesus. É muito engraçado você ler, principalmente o Novo Testamento, os apóstolos falando sobre o sofrimento dos cristãos e ver hoje as pessoas falando que crente não passa por sofrimento. É engraçado, chega a ser cômico. É falta de Bíblia assim, num nível estratosférico. Cartas foram escritas para que esse povo não desanimasse. Se a confissão positiva fosse certa, as cartas deviam ter falado assim: irmãos, vocês que estão passando por problema, declarem sobre a vitória, declarem sobre o império, declarem que essas coisas vão cair por terra. Não existe isso. E posso falar mais? No nosso crenteza existem essas coisas. Nós somos aqueles que falamos assim: nós abençoamos fulano. Nós quem, cara pálida? É Deus quem abençoa. Nós queremos que Deus faça tal. Cara, não é assim que funciona. Toda oração é voltada para o próprio Jesus. No nome de Jesus, nós pedimos a Deus, se for da vontade dEle. Essa humildade tem faltado na igreja. E por causa dessa falta de humildade, alguns irmãos estão pervertendo o evangelho a ponto de falar que ninguém passa por sofrimento. Se nenhum crente passa por sofrimento, deviam ter avisado essa galera. E não avisaram, tá? Continuando. Ainda no capítulo 1, tá? Do versículo 10 ao 12, os profetas do Antigo Testamento anunciaram essa salvação, que agora é revelada pelo Evangelho. Urias fez um ótimo trabalho aqui, quando ele explicou categoricamente que Jesus falava aquilo que estava no Antigo Testamento, dando a revelação completa. E os apóstolos falavam aquilo que receberam de Jesus. Então tudo se conecta. Falar que só o Novo Testamento existe e que o Antigo Testamento é a lei, está morta e tudo mais, está errado. É a Bíblia toda ou não é Bíblia nenhuma. Tá? E Pedro ele faz esse paralelo. Olha, sabe essa salvação? Pois é, isso foi predito pelos profetas. Então assim, os judeus estavam esperando a salvação, vinda da onde? Da antiga aliança.
Senão não estava esperando o quê? Nada. Aí Jesus vinha e falava assim, eu sou o Messias. O pessoal falava, ah, tá, bacana, você é o Messias. Messias da onde? Filho de quem? Chupou laranja com quem? Não. Você sabe, a gente sabe de tudo isso. O que dá testemunho de Jesus Cristo é o Antigo Testamento, tá? Do versículo 13 ao 21, o chamado à santidade e temor. Como filhos obedientes, eles devem viver em reverência, conscientes do alto preço pago, o sangue de Jesus. E o versículo 22 ao 25, o amor fraternal. Purificados pela verdade, os cristãos devem amar intensamente uns aos outros, pois nasceram de uma semente incorruptível, a palavra viva de Deus, o próprio Jesus. Tudo na caminhada cristã tem implicação na santidade. As pessoas têm parado nessa primeira parte aqui. Ah, nós temos que obedecer, viver em reverência, conscientes, ótimo. Nós precisamos viver em consciência. Nós não precisamos só ter consciência. Ah, eu sei que Jesus morreu por mim. Eu sei que Jesus pagou um alto preço. Ótimo, o diabo também sabe e treme, é o que Tiago fala. A gente precisa viver. Então, sempre que você vê algum chamado cristocêntrico nas cartas, sempre tem essa reviravolta. Vocês precisam viver dessa forma, viver. Vocês precisam agir dessa forma. Tendo agora entendido isso, vocês precisam viver, tá? Fujam do evangelho que não tem prática, tá bom? Capítulo 2, identidade espiritual e conduta exemplar. Do versículo 1 ao 3, abandonar o pecado e desejar o leite puro espiritual da palavra para crescer. Do 4 ao 10, os cristãos, pedras vivas, edificados sobre Cristo, a pedra angular, são sacerdócio real, nação santa, chamados das trevas para a luz. No 11 e 12, como peregrinos, devem se abster dos desejos carnais e manter conduta exemplar entre os pagãos. E gravem bem essa conduta exemplar entre os pagãos, tá? Os cristãos primitivos foram muito cobrados por isso. Do 13 ao 17, submissão às autoridades humanas por causa do Senhor como testemunho público. E do 18 ao 25, escravos devem ser submissos mesmo aos patrões injustos. Cristo é o exemplo supremo. Sofreu sem revidar, carregou nossos pecados e nos guia como pastores, como um bom pastor. Capítulo 3, as relações familiares e sofrimento com propósito. Do 1 ao 7, esposas devem ser submissas com respeito, mesmo a maridos incrédulos. Maridos devem tratar suas esposas com honra. Do 8 ao 12, vivam com compaixão, humildade e bênçãos mútuas. A recompensa vem do Senhor. Nós estamos falando de um povo que está sofrendo. De novo, nós vivemos um imediatismo. Deus precisa me livrar. Não precisa. Não precisa. A recompensa vem do Senhor. Seja aqui, seja na glória, tá? Isso é entregar o controle nas mãos de Deus, tá? Isso é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e acreditar que Ele vai fazer é um problema. Acreditar que Deus está no controle de todas as coisas é descansar. Eu queria muito, Senhor, mas seja feita a sua vontade. Do 3 ao 17, se forem perseguidos por fazer o bem, são bem-aventurados. Devem estar prontos a defender a sua fé com mansidão. Do 18 ao 22, Cristo morreu pelos pecadores e foi vitorioso sobre os poderes espirituais. A referência ao dilúvio, nessa passagem, aponta para o batismo como sinal de salvação. Isso aqui é pesadíssimo. Capítulo 4, viver em santidade em meio ao sofrimento. Isso daqui é um negócio que bate muito em nós. As igrejas bíblicas têm falado muito sobre santidade, sobre viver conforme Deus quer, sobre abandonar o pecado e tudo mais. Vocês têm noção de que a igreja primitiva ouvia isso em meio ao sofrimento? Eles já estavam passando por problema. E aí, eles recebiam a ideia assim, vocês estão passando por problema, né? Mas não deixa de ser santo, não. Sabe o que aconteceu nos dias de hoje? Deixa eu contar para vocês. Nos dias de hoje, santidade virou um peso. Os apóstolos aqui não estão querendo colocar um peso nas pessoas. Eles já estavam sofrendo e aí eles precisavam se santificar. É mais sofrimento? Não. Obedecer a Deus não é sofrimento. A gente precisa tirar isso da cabeça. Aí, se você sofre quando você vive no pecado, isso é sofrimento. Isso é sofrimento, quando você é escravo do pecado. Agora, se você vive em obediência ao Senhor, mesmo diante da tribulação, você é feliz. Você é bem-aventurado. Essa é a ideia. A ideia dos apóstolos falar assim, olha, vive em santidade, não é botar um peso a mais, é falar assim, vocês querem descanso? Vive em santidade, nego. Porque não importa o que vocês forem passar, vocês vão estar com Cristo. Agora, se você não vive, já está passando por problema, e não quer viver em santidade, é problema duplo. É dobrar o problema, é triplicar o problema. Por quê? Porque você vai confiar em quem? Mas eu confio em Deus. Não confia. Se você diz confiar em Deus e não vive em santidade, você não confia em Deus. Amém?
Do 7 ao 11, a volta de Cristo está próxima, e devem ser sóbrios, amar intensamente, hospedar-se sem murmurar, e servir com os dons recebidos. Do 12 ao 19, o sofrimento por Cristo não deve ser surpresa, mas motivo de alegria. Melhor sofrer com Cristo, como cristão, do que como um malfeitor. E o capítulo 5, o último capítulo da primeira carta, fala sobre a liderança pastoral e a vigilância espiritual. Do 1 ao 4, Pedro exorta os presbíteros a apacentar o rebanho com zelo, humildade e exemplo, esperando a recompensa, de novo, do Senhor. Do Senhor. Ninguém vai dar carro, ninguém não. Do 5 ao 7, os jovens e todos devem ser humildes. Lancem suas ansiedades sobre Deus. Do 8 ao 11, vigiai, o diabo ronda como um leão. Resistam firmes, sabendo que os sofrimentos são comuns aos irmãos. Ou seja, os sofrimentos são comuns aos irmãos. Nós estamos nos achando a última bolacha do pacote, por achar que como cristãos nós não vamos sofrer. Essa é a verdade, tá? E, finalizando no 12 ao 14, a conclusão e saudações. Pedro escreve por meio de Silvano e menciona a Babilônia, provavelmente uma alusão simbólica a Roma, em tempos de perseguição, e exorta a paz. Esse eu queria ler, tá? 1 Pedro 5, do 12 ao 14. Ele finaliza assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que essa é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está na Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. A Babilônia é a alusão a Roma. E quem foi esse Silviano? Silviano é Silas, aquele que andava com Paulo, tá? Foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, coautor de algumas cartas, como 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Em Pedro diz que escreveu por meio de Silvano, provavelmente como secretário ou portador da carta. Era um líder respeitado, profeta e fiel servo da igreja. Algumas curiosidades sobre a primeira carta de Pedro. Primeiro, a influência da ética do Sermão do Monte. Eu falei de Tiago, o Sermão do Monte, e eu estou falando de Pedro, o Sermão do Monte. Vai entendendo aí o processo. A carta ecoa muitos temas de Jesus em Mateus 5, do 5 ao 7, né? 5, 6 e 7. Como suportar perseguições com mansidão, amar os inimigos e buscar a santidade. Pedro parece ter internalizado profundamente os ensinos de Cristo. Ele demonstra isso nessa carta. Segundo, bênção em meio ao sofrimento. A carta transforma o sofrimento em motivo de glória. Eu queria que vocês abrissem. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Olha que bacana. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Em terceiro lugar, a alta cristologia. Pedro exalta a obra redentora de Cristo, em 1 Pedro 1, do 18 ao 21, e o seu exemplo, em 1 Pedro 2, do 21 ao 24, e a sua soberania como pastor e bispo das nossas almas, 2, 25. E esse eu quero que vocês abram. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Em quarto lugar, a grande ênfase na identidade do crente. Nós somos, segundo a primeira carta de Pedro, peregrinos, eleitos, regenerados, sacerdócio real e povo exclusivo de Deus. Amém? Passemos agora para a segunda carta de Pedro, tá? O autor continua sendo Pedrão. Servo e apóstolo de Jesus Cristo. E existe, apesar de existir debate acadêmico sobre estilo de vocabulário, a tradição reformada mantém a autoria petrina, inclusive por razões doutrinárias. Ele fala de um testemunho pessoal da transfiguração, dos versículos 16 a 18 de 2 Pedro, capítulo 1. Tá? Então, isso leva à ênfase de que Pedro escreveu essa segunda carta também. E aqui eu abro um pequeno parênteses para falar sobre o martírio de Pedro, já que essa carta acontece muito pouco antes desse martírio. A segunda carta de Pedro foi provavelmente escrita pouco antes da sua morte. Em 2 Pedro 1,14, ele afirma que em breve deixará o tabernáculo do seu corpo, conforme Jesus lhe revelou. Assim, essa carta é como seu testamento espiritual, escritas às vésperas do martírio.
Os destinatários são o mesmo grupo da primeira carta, ou seja, os cristãos dispersos no norte da Ásia Menor. E o propósito mudou, o propósito agora é outro. É alertar contra falsos mestres e heresias, reforçando a confiança nas promessas de Cristo e a certeza de sua segunda vinda, combatendo o ceticismo. Ou seja, a primeira carta fala de uma perseguição externa, já a segunda carta fala de problemas internos. Tá? Resumo de cada capítulo. No capítulo 1, fala sobre crescimento espiritual e autoridade apostólica. Do 1 ao 4, existe saudação e bênção. Deus nos deu tudo o que precisamos para a vida e piedade. 5 ao 11, o chamado ao crescimento. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Isso impede a estagnação espiritual. Do 12 ao 15, Pedro quer recordar essas verdades antes de morrer. É referência à sua morte iminente. No 16 ao 18, a defesa do testemunho apostólico. Pedro viu a glória de Cristo na transfiguração. Do 19 ao 21, a palavra profética é segura, como luz em lugar escuro. A escritura é inspirada por Deus e não por iniciativa humana. No capítulo 2, ele fala sobre condenação dos falsos mestres. Do 1 ao 3, ele fala sobre falsos mestres surgirão e trarão destruição, explorando com palavras fingidas. Do 4 ao 10, Deus julgou os anjos rebeldes, o mundo antigo no dilúvio e Sodoma, e também sabe livrar os justos. Ainda no 10 até o 16, fala que os falsos mestres são arrogantes, impuros, gananciosos, como Balaão, e vivem no erro. Do 17 ao 21, são fontes secas, escravos do pecado, e voltaram ao mundo como porcos lavados que retornam à lama. Capítulo 3, o dia do Senhor é a esperança escatológica. Versículos 1 e 2, Pedro escreve para lembrar as palavras dos profetas e dos apóstolos. Do 3 ao 7, os zombadores surgirão, negando a vinda de Cristo. Pedro afirma que o juízo virá, como aconteceu no dilúvio. Do 8 ao 10, o tempo de Deus é diferente. O Senhor não demora, Ele é paciente. O dia do Senhor virá como um ladrão. Do 11 ao 14, diante do juízo, os cristãos devem viver em santidade, aguardando novos céus e nova terra. Do 15 ao 16, a paciência de Deus é salvação. As cartas de Paulo contêm sabedoria, mas são distorcidas pelos ignorantes. E finaliza com 17 e 18, a exortação final. Estejam atentos, não caiam do firme fundamento e cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Pedro finaliza dizendo o seguinte: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Curiosidade sobre a segunda carta de Pedro. Primeiro, a carta com linguagem apocalíptica. O capítulo 3 traz uma das descrições mais fortes sobre o juízo do Novo Testamento, com os céus e terra sendo desfeitos. Pode subir um pouquinho aí. Do 10 ao 13, diz assim: no entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo o que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e novas terras, onde habita a justiça. Em segundo lugar, os tons polêmicos e proféticos. O capítulo 2 tem um estilo muito próximo das advertências proféticas do Antigo Testamento. E se assemelham a Judas, que está chegando aí também. Isso mostra o zelo apostólico contra a corrupção da fé. Em terceiro lugar, a afirmação da autoridade paulina. Em Pedro, 2 Pedro 3, 15 e 16, Pedro reconhece os escritos de Paulo como difíceis de entender, mas escritura. Vamos lá? 1 Pedro 3, 15 e 2 Pedro, desculpa. 3, 15 e 16. Tenham em mente que a aparência do nosso Senhor significa salvação, a paciência, desculpa. Como também o nosso amado irmão Paulo escreve a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição. Aqui Pedro reconhece os escritos de Paulo como escritura. Isso quer dizer, ele é apóstolo aí do nada. Não, é porque as igrejas já usavam as cartas de Paulo como escritura. Então Pedro só está reconhecendo isso. Tá?
Essa é uma das mais antigas confirmações internas da canonicidade das cartas de Paulo. Tá? Agora vamos lá. Sobre os destinatários da carta, eu já falei com vocês. A primeira carta tem foco no sofrimento externo, vindo de perseguições e rejeições da sociedade. Já a segunda carta trata de um perigo interno, os falsos mestres e doutrinas heréticas que estavam infiltrando a igreja. É como se a primeira carta dissesse, aguentem firme lá fora. E a segunda dissesse, vigie os que entram aí dentro. Sobre a situação social e cultural da época. Os cristãos da Ásia Menor eram minorias cristãs em um mundo majoritariamente pagão. Eles sofriam rejeição, zombaria, difamações e perseguições locais. Eles podiam ser acusados de ateísmo, por não adorarem aos outros deuses, deslealdade política, por proclamarem outro senhor, e até imoralidade, por celebrarem a chamada festa de amor, que eram mal interpretados. Eu vou falar sobre ela, tá? Muitos eram escravos ou pessoas pobres, isso está em 1 Pedro 2, 18. E mulheres crentes casadas com maridos incrédulos, 1 Pedro 3, versículo 1. Os tipos de perseguição não eram ainda perseguição imperial oficializada, como nos tempos de Nero em Roma, mas sim perseguição social e local, exclusão, difamação, falsas acusações, agressões e até prisão. A gente tem uma ideia muito errada sobre perseguição. Ou a gente diminui muito e fala que tudo que o crente está vivendo é perseguição, o que não é verdade. Ou a gente aumenta muito, né? Ou a gente diminui muito e diz que não existe perseguição nenhuma. Existe. Existe perseguição, sim. Existem pessoas que não contratam cristãos. Existem pessoas que não convivem com cristãos. Existe. Existe. É o mesmo que nós dissermos hoje, olha, porque eu não estou vendo, não existe racismo. Existe. Infelizmente existe. Perseguição cristã existe. Se não existisse, nós não teríamos o dado da igreja perseguida. Não teríamos. Existe sim, tá? O sofrimento era descrito como uma provação de fé. E isso daqui quebra toda a teologia da prosperidade, toda a teologia da confissão positiva. Pedro diz em 1 Pedro 1, dos 6 e 7, que o sofrimento é provação da fé. Participação no sofrimento de Cristo e motivo de alegria futura. E contra isso é só burrice mesmo. Isso tudo na primeira carta de Pedro. Na segunda carta existe uma mudança de cenário. Parece que os cristãos já haviam se estabelecido um pouco mais e não estavam sob pressão externa tão intensa como na primeira carta. O maior perigo agora vinha de dentro da igreja. Heresias, falsos mestres e uma vida cristã sem santidade. Vocês já viram pessoas falando que o cristianismo está obsoleto? Não, está fora de moda, daqui a pouco acaba e tudo mais. Por que esses mestres estavam tentando se filtrar então? Isso era um negócio que ia acabar? A Bíblia fala que muitos desses caras acreditavam que o evangelho era grande fonte de lucro, e de fato é, mas um lucro espiritual. As pessoas desde sempre. Vocês estão achando que a Genoduca inventou a roda? Não inventou a roda, não. Valdomiro Santiago está inventando roda? Não está inventando roda, não. Esses caras é fichinha perto do que acontecia naquela época. O pessoal entrava, eu vou falar um pouco mais à frente, nas festas dos cristãos, falava assim, só, isso aqui não é legal, não. Eu já vi acontecer uma vez. Eu estava em um culto na praça, e o culto estava rolando, maravilhoso e tudo mais, e tinha um menino sentado com um amigo meu. E um amigo meu assim, ó, refletindo, e o menino, tô sem jeito, isso tem que estar esquisito. Terminando o culto, esse meu amigo veio chorando. Não, tudo que eu criei até hoje foi uma mentira. Eu falei, tudo? Falei, é tudo. Falei, por quê? Não, porque eu estava conversando com fulano ali, e ele estava me mostrando que o jeito que a gente faz a ceia está todo errado, e que não é desse jeito e tudo mais. Aí eu falei com ele assim, Jesus disse, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Ele veio? Não. Então, fim de papo, né, nego? Vamos passar para a próxima? Isso aí foi fácil demais. Mas os falsos profetas sabem quem procurar. Procuram os fracos, procuram aqueles que estão em dúvida ainda. É por isso que a Bíblia manda a gente ter uma fé firme, para a gente não ser levado por vento de doutrina. Você está achando que você vai ser levado por vento de doutrina lá fora? Você pode ser levado por vento de doutrina por um cara que na sua empresa fala assim, sou crente também, nego. É difícil.
Características dos falsos mestres em 2 Pedro. Primeiro, negavam a volta de Cristo. Viviam de forma imoral e gananciosa, distorciam as escrituras e prometiam liberdade, mas estavam presos ao pecado. Prometiam liberdade. O povo estava passando por perseguição. Qual que era a liberdade deles? Deixar de ser perseguido. De novo, eu vou bater. A carta de Pedro está me dando aval para bater. Virar esses caras que vão falando, olha, o crente não passa por dificuldade, crente não fica doente, crente é só glória atrás de glória, se você não está vivendo assim é falta de fé sua, a gente precisa declarar a palavra, a gente precisa ter uma mentalidade, cala a boca, Pedro está batendo em vocês, vocês estão pregando uma liberdade que é mentira, as pessoas gostam de viver na libertinagem, tá? A reação dos crentes. Muitos cristãos estavam confusos ou desanimados diante da demora da segunda vinda e das pressões culturais. Pedro chama à memória a verdade apostólica e a vida em santidade. Espera aí, Robinho. Um falso profeta para um falso cristão. Isso aí já vou bater o martelo, porque eu também creio nisso. Então, tudo mais. Concluindo, 1 Pedro nos ensina como viver com fé, mansidão e esperança quando o mundo nos rejeita por sermos de Cristo. 2 Pedro nos alerta a manter a sã doutrina e uma vida pura, mesmo dentro da igreja, onde o engano pode crescer se não tivermos firmados na palavra. E como geralmente eu tenho trazido temas dentro da carta, eu queria falar sobre as festas do amor, ou festas ágape, que aconteciam no meio da igreja, tá? A definição. As festas de amor ou festa ágape eram jantares comunitários realizados no primeiro dia da semana pela igreja primitiva, geralmente com ou antes da celebração da ceia do Senhor. Nessas ocasiões, os crentes partilhavam alimentos, ajudavam os necessitados e demonstravam amor cristão na prática. Por que eu estou falando isso? Porque, segundo Pedro, diz que os falsos mestres estavam entrando nessas festas. Todo primeiro dia da semana, todo domingo, as igrejas que se reuniam nas casas se reuniam em um ambiente para comer, para ajudar os necessitados, para falar do amor de Deus, e eles acabavam ceando nessas festas aí. No meio disso, os falsos mestres entravam, tá? Eram também uma forma prática de cuidar dos irmãos pobres, viúvas, escravos e necessitados. Isso está em Atos, tá? 2 e Atos 6. Tinha um caráter mais social e fraterno, embora espiritual. Onde eles aparecem na Bíblia? Vamos lá. Atos 2, 42 ao 46, a igreja primitiva partiu o pão de casa em casa com alegria e simplicidade. Isso mostra o início das refeições comunitárias. Em 1 Coríntios 11, 20 ao 22, Paulo repreende os abusos nas reuniões em que haviam comida e bebida, desonrando a ceia. Mostra a fusão inicial das ágapes com a ceia. Em Judas 12, menciona diretamente, esses são manchas nas vossas festas de fraternidade, ou seja, festas ágape, banqueteando-se convosco sem temor. Mostra falsos mestres abusando dessas reuniões. E 2 Pedro 2,13, menciona banquetes enganosos e prazeres impuros nos quais falsos mestres participavam com os crentes. Já que nós estamos aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Receberão a retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas que se regalam nos seus prazeres quando comem com vocês. Essas festas eram comunitárias, então eles entravam no meio e faziam o que eles queriam. O que aconteceu? Essas festas passaram a ser mal interpretadas pelos pagãos. Lembra que Pedro falou isso quando eu li aqui? Estão sendo mal interpretadas pelos pagãos. Como os primeiros cristãos eram vistos como desconfiança, essas celebrações foram mal compreendidas e até difamadas pelos que estavam fora da fé. Algumas acusações infundadas e rumores incluíam, primeiro, acusação de orgia e imoralidade sexual nessas festas. Os encontros eram chamados de festas de amor e realizados em casas privadas, geralmente à noite. O uso da palavra ágape, amor, foi mal interpretado como referência a amor carnal, em vez de um amor fraternal. Isso levou à acusação de práticas obscenas e encontros secretos promíscuos. Segundo, a acusação de canibalismo. Por causa da linguagem da ceia, comer o corpo e beber o sangue de Cristo, muitos pagãos achavam que os cristãos praticavam canibalismo ritualístico. Terceiro, acusações de traição ao império. Como chamavam Jesus de Senhor, o Quírios, os cristãos pareciam estar desafiando César. Ao recusarem participar de cultos aos deuses romanos, pareciam ateus e inimigos da ordem.
Pedro aborda isso indiretamente em 1 Pedro 2,12 e 4,4, quando diz que os incrédulos falam mal dos cristãos, porque eles não participam mais das mesmas práticas, as festas pagãs, as orgias e tudo mais. Um resumo teológico prático: as festas do amor eram um ato de amor e comunhão cristã, mas o mundo pagão as distorcia por ignorância ou malícia, gerando calúnia contra os cristãos. Pedro encoraja os crentes a responderem com santidade, bondade e boa conduta, para que mesmo que os que os acusam vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus. Agora, um testemunho histórico sobre as festas de amor, tá? Primeiro, o Didaquê, no final do século I e no início do século II, menciona instruções para refeições comunitárias e bênçãos específicas, separando-as da ceia. Aconteceu que, depois do primeiro século, vendo a confusão que eram as festas ágape, elas foram separadas. A festa ágape acontecia e a ceia acontecia de forma separada. Tertuliano e Justino, Marte, do século II, descreveram as reuniões cristãs, distinguindo entre as refeições comunitárias, ou seja, as festas ágape, e a ceia do Senhor. Agostinho também comenta sobre os abusos nas ágapes e a necessidade de reverência à ceia. João Calvino, em seus Institutos da Religião Cristã, no capítulo 17, fala da ceia como sacramento ordenado por Cristo e reconhece que, nos tempos antigos, havia um costume de celebrar a ceia do Senhor juntamente com refeição fraterna. No entanto, com o tempo, as superstições e abusos cresceram tanto que foi necessário abandonar tal costume. E a Confissão de Fé de Westminster diz que a ceia é um sacramento separado, com elementos e significados próprios. Nada disso sobre ágapes, mostrando que, na teologia reformada, a prática deve estar distinta e purificada. E aí acontecem duas coisas para finalizar. Acontece por causa dessas confusões, a separação entre as festas ágape e a ceia do Senhor, e depois o banimento das festas ágape. Tá? O Concílio de Cartago, em 397 d.C., separou oficialmente a ceia do Senhor das festas de ágape. Determinou que a ceia deve ser celebrada no altar, com reverência e não misturada com refeições comuns. A motivação, proteger a reverência da ceia e eliminar confusões. Ele diz assim no Cânone 29, a ceia do Senhor não deve mais ser celebrada junto com os jantares dos fiéis. E aí o Concílio de Laodiceia, em 363 depois de Cristo, proibiu que se realizasse ágapes nas igrejas. E o Concílio de Trullo também confirmou a proibição das ágapes nos edifícios da igreja. Diz assim, o Cânone 28 de Laodiceia diz, não se permitirá as chamadas festas de amor nas casas de Deus ou nas igrejas. E o Cânone 74 de Trullo reafirma que essas festas não devem ocorrer em edifícios sagrados para evitar escândalos. Ou seja, a tradição reformada compreende que a ceia é um sacramento exclusivo e solene e não deve ser diluído em práticas sociais. Essa ideia que as pessoas têm de comemorar a Santa Ceia em casamento é loucura. 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 Ah, é muito bonito, ótimo. 2 pessoas ceando e o resto olhando. Aí você vai dar ceia para convidado descrente? Não vai. É lugar de ceia, é no culto. Não é no culto missionário, é no culto, com os cristãos. Amém? Amém. As ágapes tinham valor, mas se tornaram ocasião de escândalo e desordem, e por isso foram abandonadas. A igreja não mais faz isso. E a hospitalidade cristã e cuidado com os pobres, o propósito original das ágapes, deve continuar, mas de forma separada do culto e dos sacramentos. Culto não é lugar disso. A gente precisa separar o que é espiritual e o que é social. Hoje em dia existe uma dificuldade muito grande. Existem igrejas que são muito voltadas para o social, mas esquecem que existem coisas na igreja que são espirituais. Os sacramentos são espirituais. Ceia e batismo é espiritual. Não é botar qualquer um na água e não é botar qualquer um para comer, não. É espiritual, é algo conversado, é algo entendido pela igreja e então feito. Então, por isso foi separado primeiro as festas ágape da ceia do Senhor e depois a festa ágape foi abandonada. Tá bom? Vamos ficar de pé para a gente orar? E eu consegui fazer primeiro e 2 Pedro, meu irmão. Ah, moleque. Deus é bom, viu? Se Deus quiser, semana que vem nós temos as 3 cartas de João. Aí Judas e Apocalipse. Aí acabou. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, soberano Pai, nós estamos aqui nessa noite cativos à sua palavra, Deus. Que a sua palavra seja verdade e que os homens sejam mentirosos, Senhor. Que nós continuemos a viver conforme a sua palavra, a sua vontade, a sua lei, os seus princípios, Deus. Que o nosso coração esteja voltado para o Senhor e caso não estiver, que nós estejamos em arrependimento, pedindo ao Senhor que nos purifique. Nós te pedimos, Deus, que a gente continue amando a sua palavra, vivendo a sua verdade e que a Bíblia possa ser, sim, o nosso livro de cabeceira, o nosso melhor amigo, aquilo que nós
corremos atrás quando estamos desesperados, Senhor, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Em seu nome eu oro, amém e amém. E tem um cafezinho lá em cima.